Hoje nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, que é o Salmo 23. Eu acredito que o Salmo 23 é o texto mais conhecido da Bíblia, concorda comigo? Pessoas que nunca leram uma Bíblia na vida, nunca abriram uma Bíblia, escrevem no para-choque do caminhão: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo conhece esse texto. E ele é tão rico para as nossas vidas. E hoje, nessa manhã, a gente vai refletir sobre ele e entender o que Deus tem para falar conosco, amém? Quero ler com você então Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Como eu falei, esse é um dos textos, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. E por que será que no meio de tantas coisas maravilhosas que existem na Bíblia, e vamos falar só dos salmos então, quantos salmos tremendos existem? São 150 salmos. Por que é que esse se destaca? Por que é que você gosta de ouvir o Salmo 23, ou de ler o Salmo 23, talvez mais do que outros? Por que que as pessoas tornaram esse salmo tão famoso? Possivelmente porque ele fala coisas maravilhosas sobre o nosso pastor, amém? Sobre o nosso Senhor, sobre como ele nos guarda, nos protege, nos abençoa. Talvez por causa das promessas que estão aqui, porque esse salmo contém promessas maravilhosas. Mas quando um texto ele é muito conhecido, e eu mesmo já preguei aqui, o apóstolo Lamartine já pregou sobre o Salmo 23, eu acredito que o pastor Daniel já pregou sobre o Salmo 23 aqui, todo mundo já pregou sobre o Salmo 23. Muitas vezes o texto tão conhecido, ele se torna meio que automático. Já entendeu isso? Já aconteceu com você? É algo que você repete, e às vezes não consegue entender o que realmente ele significa para a sua vida. Fica quase como uma reza decorada, uma oração decorada, algo que a gente faz religiosamente, automaticamente, mas sem que aquilo penetre no nosso coração. Porque é muito conhecido, muito repetido. Talvez algumas pessoas, quando viram nas redes sociais, domingo de manhã às 11 horas vai ser pregado o Salmo 23, talvez as pessoas tenham até pensado assim: Salmo 23 eu já conheço bem. E a gente, por conhecer muito, deixa de se aprofundar e entender o que tem aqui para a sua vida. Por isso eu creio que Deus me deu uma direção para pregar hoje a você através de perguntas. Porque eu poderia pregar aqui sobre as características desse pastor maravilhoso, eu poderia pregar sobre as promessas que existem nesse texto, e talvez você continuasse apenas na superfície. Quando nós fazemos perguntas, é a melhor maneira de nós sondarmos o nosso coração e procurarmos entender o que é que aquilo tem a ver com as nossas vidas. Por isso o título dessa mensagem são Perguntas Essenciais. Eu quero fazer com você algumas perguntas que você precisa fazer no seu coração ao ler esse salmo, para que ele realmente faça a diferença na tua vida, amém? Então, em cada momento, a cada passo aqui, eu quero que você se pergunte: o que é que a minha vida tem a ver com isso? Como é que eu estou me relacionando com isso? Para que a sua experiência com esse salmo seja aprofundada e a palavra de Deus possa mudar realmente a sua vida, amém? Primeira pergunta que você precisa se fazer é: você tem um relacionamento pessoal com o pastor? Você tem um relacionamento pessoal com o pastor? O pastor é Deus aqui, o pastor é retratado no Salmo, porque o primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Essa que é a frase, o versículo mais conhecido e que está lá nos para-choques dos caminhões. Será que todo mundo que escreve essas palavras em algum lugar tem um relacionamento pessoal? Porque se você não tem um relacionamento pessoal, se Jesus não é o teu pastor, declarar somente essa palavra é apenas um ato religioso, um ato repetitivo, um ato sem vida. Então nós precisamos saber, Ele é o meu pastor, eu tenho uma experiência pessoal com Deus, eu tenho uma vida com Jesus. Porque se você tem uma vida com o Senhor, se você o conhece pessoalmente, aí sim, quando você declara, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é outra história, amém? Salmo 34, versículos 9 e 10 diz assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. É mais ou menos o mesmo texto, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, escrito de outra maneira. Está dizendo assim, que aquele que conhece a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que tem experiência com o Senhor, caminha com Ele, nada lhe falta. Diz aqui que até os leõezinhos, o leão é conhecido como o rei da floresta, como o mais poderoso dos animais, não é? Mas o texto está dizendo assim, que até os leõezinhos, o filhote do leão às vezes passa fome. Mesmo o símbolo do maior poder no mundo animal não é capaz de sempre suprir as necessidades, mas Deus é, amém? E Deus é capaz de suprir a sua necessidade, mas Ele precisa ser o seu Senhor, você precisa conhecê-lo pessoalmente. Eu já citei algumas vezes aqui o exemplo de John Wesley. Foi uma das experiências históricas que eu acho mais marcantes para ilustrar essa importância de um relacionamento pessoal. John Wesley foi o fundador do movimento metodista, que futuramente gerou a Igreja Metodista. Ele não fundou a igreja, ele fundou um movimento que depois gerou a Igreja Metodista. E foi uma pessoa tremendamente usada por Deus, na Inglaterra especialmente, mas no mundo inteiro, para trazer um grande avivamento. Um grande avivamento. Impressionante, por onde ele passava, tudo mudava, as coisas eram transformadas, as cadeias fechavam porque não tinha mais criminalidade, as pessoas se convertiam, buscavam a Deus. Foi um avivamento muito poderoso, de transformação de vidas. Mas Wesley tem uma experiência muito interessante. Certa vez ele já era um religioso, ele era um missionário anglicano, ele estava indo para os Estados Unidos para pregar o evangelho aos índios, ele era um missionário, amém? Já era conhecido como um homem de Deus, alguém que servia a Deus. E nessa viagem, o navio estava a ponto de afundar, e um grupo chamado de morávios, é um grupo muito fiel a Deus, estavam tranquilos, cantando, louvando a Deus, como a gente está aqui hoje. Ele ficou impressionado com aquilo, parece aquela história do Titanic, né, que vocês viram no filme, mas isso foi de verdade. E ele ficou impressionado com aquilo. Quando passou a tempestade, o navio não afundou, ele foi conversar com eles, e um deles disse assim: você crê que Jesus é o teu Salvador? Wesley respondeu: eu sei que Ele é o Salvador do mundo. Perceberam? A pergunta foi: você crê que Ele é o teu Salvador? Que Jesus é o Salvador? Ele disse: eu creio que Ele é o Salvador do mundo. E então esse irmão morávio insistiu e disse assim: mas você crê que Ele é o teu Salvador? E Wesley respondeu: eu espero que sim. Faltava para aquele homem uma experiência pessoal com Deus, faltava ele ter a convicção de dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele não é só o Deus de todo mundo, Ele não é o Senhor do universo, Ele é o meu pastor. Jesus não é simplesmente o Salvador, Ele é o meu Salvador. Eu creio que eu tenho experiência com Ele, eu ando com Ele. E quando Wesley, depois de um tempo de fracasso na Inglaterra, nos Estados Unidos como missionário, voltou para a Inglaterra, ele procurou de novo os morávios, e lá ele teve uma experiência de avivamento, e aí sim, ele se tornou um grande homem de Deus.
porque ele teve uma experiência pessoal com o Senhor. E nós precisamos ter essa experiência. Nós não podemos terceirizar a nossa fé. Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que estão dentro das igrejas, estão buscando a Deus, mas estão terceirizando a sua fé. O que quer dizer isso? O marido diz assim para a mulher: olha, eu não vou na igreja não, ora por mim lá, tá bom? Ou então a pessoa chega aqui na igreja e olha, vê aquela irmãzinha lá que ora fervoroso, puxa, eu vou pedir oração para ela, porque ela é uma pessoa, ela tem vida de oração, ela conhece a Deus. Eu vou pedir para aquele profeta orar por mim, porque ele fala com Deus e Deus ouve a ele, não a mim. Então a gente está terceirizando a nossa fé. A gente está achando que outros vão ser os intermediários, os despachantes, né? Um intermediário é isso, né? Ele vai lá e resolve as coisas para você, que vão resolver o nosso problema com Deus. E muitos pastores, inclusive, enganam as pessoas e se propõem a ser esses intermediários, porque têm interesse em manipular a sua vida. Cuidado, não seja enganado por nenhum desses. Você precisa declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Vários outros textos na Bíblia prometem provisão das nossas necessidades, mas todos eles dizem a mesma coisa: você precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Você conhece muito bem Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está prometendo a mesma coisa, todas as coisas serão acrescentadas, mas é para quem? Para quem busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Romanos 8,32, mais uma vez um texto conhecido, justamente porque também tem uma promessa maravilhosa, mas mais uma vez é para quem crê. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Estou lendo Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu creio que as outras coisas Deus vai acrescentar, mas porque em primeiro lugar Ele deu Jesus por mim. Amém? Sabe, quando minhas filhas eram pequenas, nós tínhamos um CD com músicas infantis, músicas gospel infantis, e tinha, uma delas era com esse texto do Salmo 23. Eu não vou fazer aquela brincadeira de dizer sem querer o nome de qual das filhas, mas porque já fiz isso outras vezes. Mas uma delas ouvia o CD e dizia assim que o Senhor é o meu pastor, e ela dizia assim: é o meu pastor. Ela ficava enciumada da música, dizia assim: o Senhor é o meu pastor, e dizia assim: não, é o meu pastor. Que você tem essa ousadia de dizer: Ele é o meu pastor. Amém? Essa é a primeira pergunta essencial que você precisava fazer. A segunda: você se alimenta da verdade? Agora estou apertando, hein? Você se alimenta da verdade? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? O texto diz, versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A figura aqui é do pastor que cuida das ovelhinhas. E o que é que significa isso? Repousar em pastos verdejantes. Alimento. Águas. Alimento. A ovelhinha não passa um dia sem se alimentar, sem beber água. Ela precisa de alimento. E a gente lê esse texto mais uma vez, automaticamente: que bonito, que poético, que bacana e não sei o quê. Mas a pergunta que eu tenho que me fazer é: eu me alimento da verdade? Porque se eu não me alimento da verdade, se você não se alimenta da verdade, é só uma oração decorada esse salmo para você. É só um texto lindo, poético, bonito, mas não tem vida nenhuma se você não está de fato se alimentando da verdade. E nós precisamos nos alimentar, gente. Se você vem aqui no domingo, você se alimenta um dia por semana, e os outros 6? Todos os dias existe uma pressão de pessoas, circunstâncias procurando conquistar a sua atenção,
procurando influenciar a sua mente, a sua maneira de pensar. Você está exposto no mundo todos os dias, e você se alimenta da verdade? Se você não lê a Bíblia, se você não tem tempo pessoal com Deus, se você não ora, se você não tem o seu tempo, mais uma vez, sem terceirizar. Hoje nós temos tantas facilidades. Você tem a Bíblia no celular. Não tem aquela história de dizer, eu estou aqui no trabalho, eu queria ler, eu tenho um tempo aqui livre, na hora do almoço, eu queria ler a Bíblia, mas eu esqueci. Não, você tem no celular, você tem a todo momento. Nós temos acesso, mas será que a gente está se alimentando da verdade? O Salmo 19, versículo 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você pode ter sabedoria, você pode conhecer as verdades eternas, você pode fundamentar a sua vida em princípios eternos. Mas se você abrir mão disso, se você não busca, se você não se alimenta da verdade e começa a alimentar a sua mente com o lixo desse mundo e abrir mão de conhecer os princípios eternos de Deus, isso vai trazer resultados terríveis para a tua vida. Uma pessoa pode até ter cumprido o primeiro passo, conhece sim o pastor, mas se não se alimenta da verdade, a vida espiritual dele vai ser tão pobre, tão medíocre, e ele vai ser tão influenciado por esse mundo, que vai ser difícil para nós distinguir entre o crente e o não crente. Você pode até ser salvo, no céu lá a gente se encontra, mas talvez aqui seja muito difícil perceber que você de fato é alguém que tem relacionamento com Deus, porque é preciso que a gente se alimente da verdade. Amém? O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4:8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ocupe a sua mente, o seu pensamento, com aquilo que é bom, perfeito, agradável, aquilo que agrada a Deus, aquilo em que existe honra, dignidade. E eu queria convidar você, faça um rápido levantamento aí, um inventário dentro da sua mente. Que nota você se daria? 0 a 10. Quanto você se alimenta com a verdade? Você conhece a Bíblia? Você se alimenta com a palavra de Deus? Você tem tempo pessoal com Deus para ler, estudar, entender, pedir que Deus te ilumine? Você tem experiência com Deus, do Espírito de Deus te ajudar e fazer daquele seu momento de oração e de leitura da Bíblia algo tremendo, algo maravilhoso? Você se alimenta com a verdade? Ou são os outros que estão alimentando a sua mente? Os outros estão decidindo o que é que vai entrar no seu coração. Você está lá só passivamente diante das redes sociais, diante da televisão, só recebendo influências do mundo todos os dias, e você não tem controle, você não tem domínio, você não é o Senhor da sua vida. Você precisa determinar qual é a verdade que vai alimentar o seu coração. A verdade precisa ser buscada, nós precisamos nos alimentar dela. Tem muitos interesses, muitas pessoas querendo manipular as nossas vidas, controlar o que nós pensamos. Existem pensamentos, existem filosofias, existem ideologias, existem por trás das redes sociais interesses comerciais, algoritmos que estão decidindo o que é que vai entrar no seu coração, o que é que você vai ver. E você está passivo diante de tudo isso, deixando que os outros direcionem o que é que você vai pensar? Ou você toma uma decisão e assume o que é que vai alimentar a sua vida, a sua mente? Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, a coisa mais importante, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E aqui está falando de mente, pensamentos, porque dele procedem as fontes da vida. As respostas para a sua vida estão na palavra de Deus. Endireitar os seus caminhos, ser bem-sucedido, ser próspero, conhecer a Deus, crescer espiritualmente,
Tudo isso está à sua disposição se você está alimentado com a verdade. Mas se você permite que o lixo desse mundo esteja conduzindo a tua vida, se você está ficando parecidinho com aqueles que não conhecem a Deus, se você não está deixando o pastor te levar para os pastos verdejantes, para aquelas águas tranquilas, mais uma vez, não adianta a gente ler o texto e ser apenas algo poético. Amém? Terceira pergunta que você precisa fazer: você se submete à vontade de Deus? Olha, são só 5, tá? Eu estou explicando que são só 5 porque cada uma delas parece que está apertando um pouquinho mais. Então fique tranquilo que na quinta a gente acaba. Você se submete à vontade de Deus? Versículos 3 e 4 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. A gente, quando lê esse texto, presta muita atenção no livramento, quando ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e normalmente quando a gente prega sobre esse texto, é sobre isso que a gente vai falar, não é? Mas eu estou fazendo uma pergunta para você: você se submete à vontade de Deus? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o texto diz assim: guia-me pelas veredas da justiça. Você só tem essa convicção de que mesmo andando pelo vale da sombra da morte vai estar tudo bem, quando você sabe que Jesus está com você, porque você se submete à vontade dele. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Se não é ele quem está me guiando, eu vou fazer bobagens, eu vou me meter em encrenca. Essa encrenca foi causada pelo meu erro, pelo meu pecado, por eu não andar com Deus, e aí eu vou ter convicção de que eu posso andar no vale da sombra da morte? Ou eu vou ficar pensando assim: eu estou nesse vale da sombra da morte porque eu fiz besteira, ai de mim, e agora o que vai acontecer? Então a convicção de que eu posso até andar pelo vale da sombra da morte e estar tranquilo, é porque Ele guia os meus passos. A minha vida está nas mãos de Deus. Veja que a gente está gradualmente, como eu disse, apertando um pouquinho. Sim, primeiro eu preciso conhecer o Senhor, eu preciso conhecer o pastor, depois eu preciso me alimentar da verdade. Mas se eu me alimentar e não colocar em prática, funcionou? Se eu leio a Bíblia, mas na verdade não estou me submetendo à vontade de Deus, eu leio a Bíblia, mas eu leio a Bíblia só para saber como é que eu faço para Deus fazer a minha vontade. Eu leio a Bíblia, mas eu quero manipular a Deus para que as coisas sejam do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Eu não permito que Deus mude a minha vida. Eu não permito que Deus diga por onde é que eu vou andar. Eu vou, faço meus planos e peço a bênção de Deus. Eu não quero que Deus faça, eu não quero fazer a vontade de Deus. Eu quero apresentar os meus planos e Deus dizer o sim e o amém. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, está aqui uns papéis, eu estou começando um negócio novo, eu queria que o senhor pusesse a mão e orasse. Eu falei: é só dar o carimbo? Você já fez os planos, você já montou o negócio, você fez tudo, e agora você só quer oração para carimbar, abençoar. Vocês acham que eu tenho o poder de abençoar ou de pedir a bênção de Deus para o negócio se os caminhos dele não foram orientados pela vontade de Deus? Se ele fez negócios fora da vontade de Deus, se ele não se submete à vontade de Deus, está fazendo um negócio errado, fora dos princípios de Deus, e aí vai chegar lá e o pastor só carimba, abençoado? Não vai funcionar. E eu tive que dizer para ele que não ia funcionar. E então eu questionei algumas coisas sobre o que ele estava fazendo, e ele percebeu que aquele caminho estava errado, e graças a Deus havia tempo ainda para ele desistir daqueles negócios. Eram negócios ilícitos, negócios que Deus não ia abençoar. Então eu preciso me submeter à vontade de Deus. Você precisa buscar a vontade de Deus e aceitá-la. E aqui tem 2 passos. Quando eu faço meus planos, eu busco a vontade de Deus, eu busco me enquadrar à vontade de Deus e me alegro nisso. E quando eu erro, eu aceito a disciplina. Também é submeter-se à vontade de Deus, porque a gente não vai ser perfeito em todos os momentos, não é? Então mesmo buscando a vontade de Deus, você pode errar,
Mas aí o texto diz que tem o bordão, o cajado. Para que o pastor usava isso? Primeiro para dirigir e empurrando as ovelhinhas para o caminho certo. Mas quando uma se desviava, o que ele fazia? Puxava de volta. Tem gente que está tão fora da vontade de Deus, que faz os seus planos fora da vontade de Deus, não se submete à vontade de Deus, dá errado, sofre e ainda reclama. Quando vem a disciplina, ainda reclama da disciplina. Não se submete a Deus em nenhum momento. Você não precisa ser assim, amém? É muito mais gostoso, é muito mais tranquilo, é muito melhor, é muito mais seguro, é muito mais próspero o caminho daquele que ama a Deus e se submete à sua vontade. A vontade de Deus é boa, amém, boa, perfeita e agradável. Em Marcos 3,35 diz assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus disse: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava desprezando seus familiares de sangue ali? Não. Ele estava dizendo assim: quer andar comigo? Faça a minha vontade. Aí sim, esses são os meus. Faça a vontade de Deus. E a gente vivendo nesse tempo tão difícil, de tanto engano, sabe, a gente tem que tornar a vida dos falsos mestres, dos falsos pastores, difícil. Você entendeu o que eu quis dizer? Hoje tem tanta gente andando fora da vontade de Deus, procurando quem pregue aquilo que lhe agrada, que fica fácil a vida dos lobos. As ovelhinhas estão tudo ali pronta para ser devorada. Nós temos que tornar a vida dos infiéis difícil. O cara que pregar a palavra de Deus fora da direção de Deus, ele tem que ficar sem ninguém. Não pode ter uma multidão seguindo os falsos mestres. Vamos tornar a vida deles difícil? Não vamos ouvir aquele que está nos afastando da vontade de Deus, amém? Busque a Deus, se submeta à sua vontade. Lá em Efésios 6:6-8, Paulo diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E lá em 1 João 2,17 diz assim: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente, amém? Sejam desses que amam a vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser para você um peso. Ai meu Deus, o pastor está falando sobre fazer a vontade de Deus, e agora eu vou ter que me consertar. Não pode ser um peso para você. Você tem que ouvir isso com alegria. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Busque a vontade de Deus para a sua vida. E quando você se submete à vontade de Deus, aí você pode dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que tu estás comigo, amém? Pode aplaudir o Senhor. Quarta pergunta essencial que você precisa fazer ao ler esse salmo: você confia na soberania de Deus? Levanta a mão aí, quem confia na soberania de Deus? Amém? Então podemos deixar Deus cuidar de tudo? Não precisamos nem nos vingar, amém? Amém? Não precisamos nos preocupar com inimigos, amém? Então vamos lá. Versículo 5 diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele mudou um pouco de assunto e agora ele está dizendo assim: eu tenho inimigos, sabe o quanto eu me preocupo com eles? Nada. É o Senhor
esse Senhor que eu conheço, que eu ando com Ele, que eu me alimento da verdade, que eu me submeto à sua vontade, minha vida está na mão dEle. Então sabe qual é a minha preocupação? Zero. Surgiram problemas? Zero. Ah, mas tenho adversários, tenho inimigos, tem gente se levantando contra mim, tem uma malequita lá, um amaldiçoado. Zero. Vou me vingar, vai ter troco. Não, não precisa. O Senhor é o meu juiz. Amém? Já falei para vocês aqui, né? O nome Daniel significa: o Senhor é o meu juiz. O que significa isso? Quando alguém se levanta contra você, você precisa se preocupar, você precisa gastar a sua energia com ressentimento, você precisa gastar a sua energia com ira, com brigas, com encrenca, com confusão. Você precisa lutar para ser reconhecido? Não. Sua vida não está na mão de Deus? Você confia na soberania de Deus, de que Deus vai dar um jeito nas coisas? Você confia que Deus vai te proteger se alguém se levanta contra você? Você confia que mesmo que alguém provoque algo contra você, que haja uma injustiça, de alguma maneira lá na frente Deus vai reverter as coisas e Ele vai abençoar a tua vida? Você confia na soberania de Deus? Ou você acha que se você não resolver tudo, as coisas estão perdidas? Se você não aprender a confiar, não somente na vontade de Deus, mas na sua soberania, para entregar tudo nas mãos dEle, inclusive os seus inimigos, não entregar os inimigos para dizer assim: Deus acaba com eles, não é isso. É entregar dizendo assim: Senhor, cuida desse problema para mim, me protege, me abençoa, amém? Olha, alguém me causou um mal, eu tive um prejuízo aqui, o Senhor me abençoa? Certa vez, há muito tempo, eu tive um pequeno acidente de trânsito. Uma pessoa fez uma conversão proibida e passou no sinal vermelho e bateu na lateral do meu carro. Ele estava totalmente errado. Ele fez uma conversão proibida e passou no sinal vermelho para conseguir me acertar. Quando eu desci do carro, fui conversar com o sujeito. Ele tirou um papel do bolso e mostrou assim: olha aqui meu extrato, está negativo. Ele tinha um carro em condições muito ruins, dava para perceber. Ele não tinha dinheiro e ele estava com extrato ali para provar. Não tenho seguro, não tenho dinheiro, eu estou errado, mas está aqui, ó. O que você vai fazer? Aí eu orei para ele e disse assim: Senhor, disse para ele que podia ir embora, não fiz ocorrência, não cobrei nada, e eu pedi para Deus me dar naquele mês o dobro do que eu ia gastar com o carro, e Deus me deu exatamente o dobro daquilo que eu precisei gastar com o conserto do carro. Veio como de recursos extras, coisas que eu nem sabia, nem imaginava. Isso significa: o Senhor é meu juiz. Porque se eu for tentar resolver tudo do meu jeito, eu vou ficar angustiado. Vocês acham que eu tenho raiva daquela pessoa? Eu fiquei um dia perdendo a paz, porque ele estava totalmente errado. Ele cometeu 2 erros em seguida. Não. E todos os dias não existem pessoas, todos os dias não, espero que não seja todo dia, não é? Mas no mundo não acontece, na vida não acontece de alguém ser injusto com você? Não acontece de pessoas tramarem coisas, às vezes para conseguir uma promoção no seu lugar? Não acontecem injustiças? O Senhor é meu juiz. Eu sou ovelha, Ele é pastor, é Ele quem está cuidando de mim. Você só vai ter uma paz completa, essa paz que excede todo o entendimento, que a gente fala tanto, quando você crê que o Senhor é seu juiz. Aí você vai ser livre desse peso de ressentimento, mágoa, muitas vezes raiva, ódio, sentimento de vingança. Por quê? O Senhor é meu juiz. Entrega nas mãos de Deus. E se aquela pessoa que te fez o mal não for capaz de se arrepender e
devolver aquilo que você merecia, Deus vai levantar de outras formas, de outros lugares. Mas a tua vida está na mão de Deus ou não está? Ele tem controle sobre tudo ou não tem? Ele tem poder para fazer as coisas ou não tem? Ele tem poder para suprir as suas necessidades ou não tem? Você depende da justiça do mundo? Você vai ser feliz e vai viver em paz só se o mundo for justo e se todas as pessoas forem boas? E quando alguma injustiça acontece, quando algo não está correto, você perde a paz? Se você está lendo o Salmo 23, você precisa se perguntar: eu confio que o Senhor é meu juiz? E quando algo não der certo, eu sei que Ele ainda está comigo. E quando eu passar pelo vale da sombra da morte, por um lugar perigoso, eu ainda sei que Ele está presente na minha vida. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Quero ler para você 1 Pedro 2, 21 e 23. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo, para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava o ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus cumpriu aquilo que Ele está mandando você cumprir. Ele está dizendo para a gente confiar que o Senhor é o juiz, e Ele mesmo viveu assim. Ele não revidou, mas confiou que o Pai julgava todas as coisas retamente. Jeremias 17, versículos 5 a 8 diz: assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Está falando aqui da pessoa que resolve tudo na sua força, não dependendo de Deus. Maldito o homem que confia no homem, é maldito o homem que confia em si mesmo, na sua própria energia. Ele vai lá e tenta resolver sozinho, em vez de confiar em Deus. E aí o oposto: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém? E o quinto e último, porque se a gente não parar por aqui, você não volta mais. O quinto e último, a quinta pergunta que você precisa fazer, pergunta essencial quando você lê o Salmo 23: você tem uma visão da eternidade? Você tem uma visão da eternidade? Aqui a gente já está transcendendo, indo além do problema local, do cara que bateu no seu carro, de você saber que Deus vai te dar proteção quando você passar no vale da sombra da morte, de que o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Eu estou perguntando se você tem uma visão da eternidade. E por que eu estou perguntando isso para você? Porque o versículo 6 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Para todo o sempre. No Antigo Testamento, as pessoas não tinham uma noção clara da vida eterna ainda. Eles não tinham uma revelação completa. Muitas coisas foram reveladas somente no Novo Testamento, mas eles já tinham uma esperança de ressurreição, uma esperança de que a sua vida não vai ficar na sepultura, uma esperança de que após a morte eles estariam na presença de Deus. E eu creio que aqui o salmista está falando das duas coisas. Primeiro, que durante todos os dias da sua vida aqui, a bondade do Senhor estará sobre a sua vida. Mas ele diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A bênção de Deus está sobre a minha vida hoje. Deus me abençoa nas minhas necessidades aqui, mas eu sei que tem mais. Eu sei que a vida não é limitada a esses poucos anos que nós vivemos aqui. A vida não é limitada às coisas materiais. Eu sei que tem mais, e eu quero esse mais. Esse mais é mais importante do que as coisas terrenas. Esse mais é o que me move, faz com que eu não tenha medo nem da morte,
Porque quando eu digo que posso andar pelo vale da sombra da morte, eu estou dizendo, Deus vai livrar minha vida. Mas agora Ele está dizendo, vou além ainda. E se passar pela morte, vou estar eternamente na presença do Pai. Você crê nisso? Você anda todos os dias consciente de que você é um ser eterno? Você está conseguindo andar nesse mundo consciente de que você é um ser eterno? Porque eu vou dizer para você, gente, essa aqui é a parte mais difícil. Sim ou não? Porque você vive captando pelos 5 sentidos as coisas materiais todos os dias. Você está vendo as coisas naturais. Você está ouvindo as coisas naturais todos os dias, sim ou não? Você tem que pagar contas, e é de verdade, não são etéreas, não são espirituais, é conta mesmo, não é? Tem gente que finge que não é, mas é de verdade, a gente precisa pagar. As suas inquietações são pelo mundo natural. São problemas de saúde, são problemas de família, são problemas financeiros. Não são essas coisas que ficam envolvendo a gente todos os dias? Ou alguém amanhã não tem problema nenhum para cuidar? Então a nossa tendência natural, especialmente no mundo moderno, que é cada vez menos consciente das coisas espirituais, é cada vez mais materialista, não é? É difícil a gente lembrar que existe uma vida eterna. É difícil a gente ter um coração tão voltado para a eternidade que as coisas materiais fiquem pequenas. Tem gente que cumpriu o primeiro passo, conhece o pastor, está vindo na igreja, quer a vontade de Deus, mas tem dificuldade para se desvincular de tantas demandas da vida, tantos problemas, fica tão inquieto por tudo aquilo que está perdendo a alegria da salvação, está perdendo a alegria de saber que pode levantar de manhã, pode ter que passar o vale da sombra da morte, mas está com o Senhor e vai estar eternamente com Ele. Hoje nós cantamos vários cânticos que falavam de eternidade, de um Deus que é muito maior do que tudo isso aqui, gente. Não permita que a influência do mundo lá fora, da sua conexão com a vida através dos sentidos naturais, faça você se esquecer de que existe uma vida eterna. Eu vou contar para você o que aconteceu com o salmista no Salmo 73. No Salmo 73, ele começa mostrando que o salmista tinha ficado amargo, azedo. Ele estava chateado com a situação, gente, porque naquela época ele via o ímpio fazer o mal e prosperar e se dar bem, e ele estava bronqueado. Gente, que tempo difícil deve ter sido, não é? Naquela época em que pessoas más faziam o mal e se davam bem, como devia ter sido chato. Graças a Deus que a gente não tem mais isso, né? Graças a Deus que a gente está no Brasil. Não, aqui não tem problema, aqui não tem gente fazendo mal e se dando bem. Ele ficou indignado, ele ficou amargo. Ele começou a questionar isso. Leia depois o Salmo inteiro, o Salmo 73. Mas chega um momento em que, lá no versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando ele entrou no santuário, ele foi buscar Deus. O santuário era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Ele teve uma visão da eternidade, e aí ele falou assim: estou mais preocupado com essa gente. Quando você tem uma visão da eternidade, a sua visão das coisas naturais é impactada, é condicionada por isso. A sua visão espiritual tem que influenciar a maneira como você encara as coisas naturais. Não são mundos separados. Não é viver aqui a vida do dia a dia, do mundo natural, do mundo material, e um dia eu vou estar lá na eternidade, na presença de Deus, e separar o natural e o espiritual. Você é um só. Você é uma pessoa só, amém? Uma pessoa só que convive com a realidade natural
e com a espiritual. E a espiritual, a eterna, precisa condicionar e influenciar a sua visão natural. Nunca o contrário. Mas eu vou dizer, é mais fácil acontecer o contrário. Você precisa buscar um coração assim. É mais fácil o problema urgente, o problema que você vê com seus olhos, que você ouve com seus ouvidos, as coisas naturais, desanimarem você e você esquecer que o eterno é mais importante. Então você precisa cultivar um coração assim. E aí no versículo 24 desse mesmo Salmo 73, ele diz assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. O Senhor me guia com o teu conselho, é aqui, e me recebe na glória. Uma visão da eternidade. Se você perder a visão da eternidade, a sua vida vai ser pobre, medíocre, pequena. Olha por exemplo de Jesus. Quantas vezes Jesus deu ênfase ao eterno? Ele lidava com os problemas das pessoas, sim ou não? Ele curava enfermos, é um problema do momento aqui, não é? Da vida natural. Ele curava cegos, ele curava leprosos, ele multiplicava pães. Pão é daqui, não é? Mas ele sempre dizia para as pessoas: o espiritual, o eterno é mais importante. Por exemplo, não vou colocar os textos aqui, mas você deve conhecer, por exemplo, aquele caso em que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, e eles voltaram felizes da vida, porque Jesus deu autoridade a eles. E quando eles voltaram, eles disseram assim: Senhor, até os demônios se submetem a nós, a gente ora e eles são expulsos e vão embora. E eles ficaram eufóricos com isso. Você não ficaria? Jesus manda você sair pregando e você vai lá, bota a mão nas pessoas, elas são curadas, expulsa os demônios, eles vão embora. Eles voltaram eufóricos. E Jesus falou para eles assim: fique feliz por isso, mas muito mais, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Eles não estavam errados, estavam? Eles estavam felizes porque o que Jesus falou aconteceu. Jesus deu unção para eles, eles foram e fizeram e aconteceu. As pessoas foram curadas, foram libertas dos demônios, eles estavam felizes e com a coisa certa. O que é que Jesus fez? Falou assim: vamos subir mais um degrau comigo? Vamos subir para outro patamar, sair dessa mediocridade de ver só as coisas sob um ponto de vista natural? Isso aí que vocês estão vendo, todo mundo vê. Isso aí é normal. Vamos subir um pouquinho? Se alegre pelo fato de que o seu nome está escrito no livro da vida. Você está feliz com o que Deus está fazendo na sua vida aqui? Existe uma vida eterna. Não se esqueça disso. Outro caso em que Jesus frisou o quanto o eterno é importante, ele contou de um cidadão lá que estava enriquecendo muito. Uma historinha, uma parábola, em que o cara estava enriquecendo muito. Ele era do agronegócio, o agronegócio naquela época estava indo bem, e ele derrubava o seu celeiro e construía um maior, e enchia o celeiro. E ele falava: estou bem, estou melhorando, vou derrubar esse celeiro, vou construir um maior. E há um momento em que ele ouve então a voz dizendo o quê? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para que Jesus contou essa história? Mais uma vez, é para dizer que a gente não pode trabalhar, que a gente não pode progredir? De jeito nenhum. Mas se eu trabalhar, progredir, se eu acumular riquezas, e eu colocar o meu coração nisso, e eu me esquecer que existe uma vida eterna, aí sim eu me tornei miserável. Então Jesus estava sempre tentando levar as pessoas um degrauzinho a mais. E eu quero que você suba um degrau hoje, que você tenha uma ampliação da sua visão espiritual e da sua visão da eternidade. Saia daqui com isso gravado no seu coração, para que você nunca se esqueça: existe uma vida eterna, e ela é superior, ela é mais importante, ela é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa aqui. E se você estiver passando por um momento difícil, duro, nada disso abala a presença de Deus na sua vida e a presença eterna sua com o Senhor. Amém? Pode aplaudir, porque o Senhor merece.
O apóstolo Paulo disse assim, em 2 Coríntios 5:2: e por isso, nesse tabernáculo, o corpo, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ele servia a Deus, ele era fiel, mas ele diz assim: enquanto a gente está nesse mundo aqui, a gente está gemendo. Esse mundo aqui não é bom o suficiente para a gente. Nesse mundo, a gente tem sofrimentos. Por sinal, quem não tem uma visão da eternidade fica perdido na hora que vem um sofrimento. Coisa mais comum no aconselhamento: as pessoas chegam e perguntam: pastor, por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? Ou seja, as pessoas estavam com uma expectativa de que houvesse ordem, justiça e beleza nesse mundo aqui. E aí, quando algo dá errado, culpam a Deus. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu aquilo? E atribuem todo o mal que acontece no mundo a Deus. Esquecem que esse mundo é um mundo contaminado pelo pecado e que perfeição nós vamos ter na eternidade. Você precisa ter uma visão da eternidade, senão você vai ficar confuso e desanimado nesse mundo aqui. Amém? João 12:25 diz: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá-la-á para a vida eterna. E o último texto que eu quero ler para você, e esse aqui é o último puxão de orelha que você vai ter nessa manhã, nessa tarde. 1 Coríntios 15:19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança nesse mundo, se a sua esperança em Cristo se limita a essa vida aqui, eu disse que é uma visão medíocre, pobre. Paulo disse que você é o mais infeliz de todos. Se você vive nesse mundo apenas procurando ganhar a vida aqui, pautado por uma visão natural, por uma visão das coisas materiais, de ganhar dinheiro, de progredir, de vencer na vida aqui, e você não tem uma visão da eternidade, o apóstolo Paulo está dizendo que você é o mais infeliz de todos. Por quê? O que está lá fora, pelo menos ele não sabe de nada, então ele está sendo coerente com o que ele não sabe. Ele só conhece a vida natural, ele só conhece a vida material, e ele está seguindo isso. Você que conhece o eterno, você que começa a ler esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, não tem uma visão da eternidade? Aí as coisas ficam complicadas. Que miserável que é esse negócio. Triste. Então você tem tudo para viver uma vida plena, abundante, para ter paz, para ter ousadia, para ter segurança nesse mundo, para dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para dizer que ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo de coisa alguma. Mas você precisa fazer essas perguntas essenciais. Ele é o teu pastor? Você tem comunhão com Deus? Você conhece o pastor? Você tem um relacionamento pessoal com Ele? Você deu um passo seguinte, você está se alimentando da verdade. Quando você se alimenta da verdade, você conhece a vontade de Deus, você crê, aceita a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você tem uma visão das coisas eternas. Você confia que o Senhor é o teu juiz. Você confia na soberania de Deus? Se você respondeu sim para todas essas perguntas, você vai ler esse salmo de outra maneira. Se você disse não para essas perguntas, o Salmo 23 continua uma coisa dos outros, uma coisa que para você não está fazendo sentido. Mas você pode hoje pedir: Senhor, que o teu Espírito me ajude, eu quero abrir a minha mente. Eu quero dizer sim para cada uma dessas perguntas. Eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Eu quero me alimentar da verdade. Eu quero que o Senhor me leve aos pastos verdejantes, a águas tranquilas. Eu quero que o Senhor mate a minha sede.
Eu quero conhecer e viver a tua vontade. Eu sei que o Senhor é bom, eu confio na tua vontade. Eu não vou mais ficar vivendo nesse mundo temeroso, como se eu estivesse sozinho. Eu não estou sozinho, o meu pastor está comigo, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer nada. Eu quero andar contigo todos os dias. Eu sei que além de andar com o Senhor aqui, vou estar contigo eternamente. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça um instante, orasse a Deus e refletisse sobre essas perguntas. A tua resposta a cada uma delas é a coisa mais importante desse momento. Eu quero fazer um primeiro desafio, um primeiro apelo para você. Mantenha a luz como estava para que eu possa enxergar. Se você não responder direito a primeira pergunta, as outras não dá nem para a gente falar sobre elas. O Senhor é o teu pastor. Você já tem convicção de que você tem um relacionamento pessoal com Deus. Não tem nada a ver com a sua religiosidade, com a religião que você aprendeu com seus pais, com a sua família, ou mesmo com o fato de você estar aqui numa igreja evangélica. Não, eu estou perguntando se você tem um relacionamento pessoal com o pastor. E esse relacionamento pessoal, ele se estabelece mediante uma oração, uma decisão nossa de entregar a vida a Jesus. Jesus quer entrar no teu coração e na tua vida, mas você precisa dizer para Ele assim: Senhor, eu quero que Tu sejas o meu pastor, eu quero o Senhor presente na minha vida, eu quero Te entregar meu coração. Eu reconheço que eu sozinho não consigo, eu reconheço que eu não sou capaz de mudar a minha vida, eu reconheço que eu preciso do perdão para os meus pecados, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Eu creio no sacrifício de Jesus. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Se você quer fazer essa oração nessa manhã, levante a sua mão bem alto, porque eu quero orar junto com você para entregar a sua vida a Jesus. Glória a Deus pela sua vida aqui. Alguém mais? Alguém mais que quer hoje? Lá atrás eu estou vendo a sua mão aqui, estou vendo você. Glória a Deus pela sua vida. Se você está sentindo que existe uma luta espiritual, você sabe que você precisa disso, mas talvez por alguma timidez, por medo de se expor, ou por medo de dar um passo, você está numa luta. Diga sim para Jesus agora, levante a sua mão bem alto, porque Ele vai salvar a tua vida, Ele vai entrar no teu coração, vai mudar a tua vida de hoje em diante, e você vai experimentar o que é caminhar nesse mundo, não mais como uma ovelha perdida, mas com o pastor do teu lado, cuidando da tua vida. Cada um de vocês que levantou a mão, veio aqui à frente, nós vamos orar juntos aqui, vamos fazer uma oração de confissão a Jesus. Pode vir, não tenha vergonha, não tenha timidez, nós vamos fazer